Olá, meus amigos do estudo da origem, de onde vêm os sintomas, quais são as causas, as raízes, seja lá o nome que se dá, mas aonde se está o processo inicial de onde vêm os nossos sintomas, sejam eles aqueles sintomas em parte de órgãos, vísceras, ou seja, em músculo esquelético, em tecido de qualquer órgão ou de qualquer derivação embriológica. Estamos aqui para ver um pouco mais a fundo de onde vem essa raiz desses problemas, né? Olá, Lívia, Natália, Claudenice, Denise. Hoje temos uma convidada especial que vai contar um pouco como ela desvendou também alguns contextos de estudo de caso, como que ela pôde encontrar qual era a origem do sintoma do paciente dela, entendendo esse processo do porquê. Porque às vezes a gente fica, olá Daisy, se a gente fica no processo de que a pessoa está com dor e esse é o problema dela, a gente fica meio no superficial, não vai a fundo identificar realmente a raiz do processo. Trabalhar simplesmente com o sintoma não necessariamente remete a uma resolução daquele problema. Temos que entender o porquê que aquele sintoma foi necessário para aquele organismo, porquê que aquele incômodo, às vezes emocional, é necessário para aquele organismo em determinado momento, porquê que aquela inflamação, aquela dor, incômodo, disfunção, gases, seja o sintoma que seja, por que em algum momento ele é interessante? Porque o nosso corpo ele não é burrinho, não. Ele faz o que é necessário momentaneamente. O problema é que nós complicamos e permanecemos, às vezes, com os problemas sem conseguir mexer nesse processo inicial. Bom dia, Claudenice. Bom Olá. dia, Ivan. Tudo jóia? Bom dia a Tudo todos. bem? Tudo bem contigo? Tudo certo? Então, hoje nós decidimos conversar um pouco sobre algumas trocas, né? Porque sempre sou eu aqui que fico falando o tempo inteiro, né? Vou deixar as outras pessoas falarem um pouco também, né? E para que as pessoas possam entender também que o mesmo sentido do que eu falo, tem outras pessoas que também falam e encontram resultados nos pacientes deles. Então, eu quis convidar você também hoje, Claudinice, para você contar um pouquinho nesse sentido desses sintomas que você atende com relação aos teus pacientes, qual é o sentido, né? O que você observou, quais foram as diferenças, né? E mostrar estudo de caso mesmo, onde houve melhora, houve modificação, né? Mas, antes de mais nada, vamos te apresentar, né, Claudinice? Senão o pessoal não vai saber quem é você aí. Dá uma contada aí pro pessoal quem é Claudenice, onde você mora, onde você trabalha e com o que você trabalha. Meu nome é Claudenice Barbosa, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu formei na Universidade Pontifícia Católica de Minas Gerais em 2006. E ali na faculdade, né? Eu já me questionava em algumas coisas que eu via que precisava de buscar mais, né? Para o meu conhecimento. E aí o que me chamou mais atenção, né, está relacionado com todo o porquê que eu fui trabalhar com as técnicas integrativas, né? Dentre elas a psicogenologia, trabalho com as leis biológicas e trabalho com a microfisioterapia. Mas ali na faculdade eu já via que tinha algo que me chamava, né, a ir mais para essa área da feminilidade, né, do trabalho integral. E assim que eu me formei, né, na graduação, eu já senti o desejo de dar continuidade aos meus estudos. E aí eu nem saí da faculdade, eu continuei fazendo a especialização em uroginecologia, porque eu me encantava com aquele universo ali, de poder escutar as mulheres, de ouvir, né, muitas queixas ali, o que tem muito a ver com o meu eu, né, meu propósito de vida. E aí eu continuei na faculdade por mais ou menos 1 ano e meio ali, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres, né, de toda a faixa etária, que tinha perda urinária. Só que essas mulheres, elas se calavam. Elas chegavam, né, traziam o sintoma ali, mas eu percebia que no dia a dia ela fazia tudo, né? Trabalhava, tinha
levava a vida, né, dentro da rotina, do padrão normal. E muitas delas só estavam ali porque a gente estava no ambulatório e precisava, né, de pacientes para estar trabalhando. E as professoras chamavam e a faculdade em si. E aí eu via muita dificuldade, né, delas falarem que tinha esse sintoma. Era como se fosse um segredo, uma cripta. E aquilo, de certa forma, me incomodava, porque eu falei assim, gente, dentro da graduação isso já me incomodava. Quando eu fui para a especialização, eu falei assim, gente, mas como que pode, né? E aí, para concluir o curso ali, né, a gente precisa de fazer uma monografia. E aí eu pedi à professora, falei, professora, você podia deixar, né, dentro da minha monografia, eu aplicar um questionário, né, para a gente descobrir, né, qual que é a prevalência, quais são os fatores que predispõem a incontinência urinária. E aí eu ficava assim, gente, como que pode, né? E aí tinha todos aqueles fatores que eles, dentro da faculdade, a gente aprende em relação ao envelhecimento, em relação ao parto, à gestação, né? Questão hormonal. E aí eu saí da faculdade ainda falando assim, gente, tem alguma coisa que não ficou explicado direito para mim, né? Porque aquelas mulheres, elas não falavam delas, não falavam do eu, da identidade, não falava do mim, não falava da história de vida dela. E aí ali eu já tinha um foco, né, de trabalhar em clínica, eu sempre quis montar um consultório, sempre quis ter a minha liberdade, né, para trabalhar dentro do jeito que eu acho que faz sentido, né, que é o amor, buscar compreender o paciente, né, e o Ivan sempre fala, né, Ivan, dessa questão da gente estar acolhendo o paciente. E eu falava assim, eu quero ter um trabalho onde eu possa acolher o meu paciente, onde eu possa escutar o meu paciente e junto com ele fazer essas compreensões, porque ali eu já via, né, que nenhuma ciência propriamente importa, né? É algo que a gente vai buscando e junto com o paciente, ele mesmo que vai trazendo para a gente é só um canal de vida, né? E aí eu passei 10 anos no ambulatório, trabalhando com a reabilitação física, né? Onde eu trabalhei em todas as áreas, trabalhava com ortopedia, trabalhava com neuro e trabalhava com ginecologia, que era bem pouco, né? E ainda é bem pouco porque as mulheres não assumem, né? Elas usam protetor diário como se fosse algo natural e não assumem esse sintoma em si, né? E olha que interessante, né, o que você fala, né, Claudice? Porque se nem o paciente, ele às vezes não se permite olhar para aquilo, né? Porque às vezes é um tabu, né, como você falou, às vezes, como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou expressar isso? Se eu vou no médico, o médico fala que é normal, que às vezes eu posso, não, como é que eu vou trabalhar isso? O que vão fazer comigo, né? Até porque às vezes se pensa, também tem um contexto de como era invasivo o processo de tratamento sobre isso antigamente, né? Que às vezes hoje já trabalha um pouco diferente esse processo, mas as pessoas ficassem realmente mais introspectivas com aquela informação, não querem expressar aquela informação. E a gente sabe, quando a gente estuda a origem emocional dos sintomas, que o primeiro passo para eu poder sair daquele processo é o reconhecer, né, que eu tenho aquela alteração, e o segundo é sair do isolamento, né, que é eu poder expressar aquilo que eu vivo. E definitivamente você que passou por essas experiências e sabe que as mulheres têm dificuldade em expressar, né, às vezes, até mesmo aqui, às vezes chegam na segunda sessão ou terceira sessão que vão falar, às vezes, sobre algum problema ginecológico, algum problema no ato sexual, ou libido, dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, imagine ali com relação à bexiga mesmo, né? Essa perda urinária também poderia ter essa grande barreira, né, de ser falado. Sim, e aí eu pude compreender, Ivan, que isso acontece, né? Como você mesmo disse, essas mulheres, elas vão ali, e não tem divulgação sobre isso, né? Sobre o tratamento de perda urinária, através da reabilitação, na parte da fisioterapia, é muito pouco falado disso. Tem gente que não sabe que isso existe. Então, assim, é um tabu, né? Sim. Mas onde que isso vem fazendo sentido, né?
dentro do meu chamado, do meu dom, né, de estar trabalhando a serviço do amor. Eu gosto muito de uma frase que a Françoise Douce fala. Ela fala que o que uma geração cala, a outra carrega no corpo, né? E eu ali, dentro dessa parte de uroginecologia e obstetrícia, tem tudo a ver com o meu propósito de vida, né? E aí eu fui fazendo essas compreensões bem depois, aqui há mais ou menos 4, 5 meses depois que eu passei pelo curso do Ivan, né? E aí eu fui compreender, né? Por que essas mulheres não falam? Porque está muito relacionado com o que o Ivan sempre fala, né? O acolhimento, a escuta do paciente. Mas para o paciente ser escutado, ele precisa de identificar que ele tem esse sintoma, ele tem que tomar posse, ele tem que acreditar que ele tem esse sintoma. Porque senão o terapeuta, a outra pessoa não consegue alcançar e chegar ali, né? Então, o que eu fui fazendo? Durante o ambulatório, uma paciente chegou perto de mim e falou, né, Claudenice, trouxe um poderzinho da micro para mim e falou assim, Claudenice, você é uma fisioterapeuta e parece que tem algo, né, em você que te chama além da reabilitação física. E aí eu li o poder da micro, não fez muito sentido para mim naquela hora. Só que desde fase de criança, meus pais me ensinaram, né? E eu venho de um contexto religioso, onde sempre tive o hábito da oração. E ali eu sentia que tinha algo dentro de mim que gritava, né? Aí eu falei, gente, mas eu estou bem aqui onde que eu estou trabalhando, está tudo tranquilo, para que, né, estudar mais? Não tem necessidade disso. E eu estava acabando de iniciar o processo de maternidade, e meu filho tinha 6 meses, e aí tinha uma resistência ali dentro de mim, e falei assim, gente, é impossível, né? Fiquei 10 anos ali dentro do ambulatório, agora não consegue estudar. Aí eu dizia, não vou, só que todo dia alguém me mandava um folderzinho da micro. Eu assim, gente, aí eu fui rezar com isso. E aí quando eu fui rezar com isso, que eu tirei um tempinho para rezar, para fazer uma meditação, eu falei assim, deve ser. E ali eu consegui a resposta de que tinha algo em mim que precisava de olhar para isso. E aí, quando eu tive essa resposta, eu não me detive, né? Porque eu sempre dou o meu sim quando eu vejo que é para mim. Apesar da gente sempre achar que não dá conta, porque na realidade, né? Existe as fragilidades dentro de nós, né, Ivan? Que a gente quer ficar no nosso conforto ali, né? Mas... A zona de conforto é um lugar extremamente confortável, né? Continuar fazendo aquilo que a gente já faz é bem tranquilo e confortável, né? Só que sair disso às vezes traz uma realização mais plena, né? Porque aí eu encontro o que é minha identidade, o que eu amo fazer, o que eu gosto às vezes de ajudar as outras pessoas. Às vezes, não que eu não possa estar ajudando da forma que eu estou hoje, né? Mas quando a gente pode e se permite às vezes buscar algo a mais, faz com que às vezes abre as vendas, né? Eu posso olhar um novo mundo e eu posso, quem sabe, enxergar. E eu falo assim que uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando é criticar às vezes formações, tipos de cursos e coisas desse gênero, né? Eu falo que se eu não fiz aquele curso, eu não posso criticar. Porque só de ouvir não é um contexto assim, só de ouvir, ou aquilo lá não deve funcionar, isso daí. Não, eu vou lá fazer aquele curso. Eu saio da zona de conforto para ir lá fazer aquele curso, para daí ver e testar se faz sentido ou não. Porque se eu não estudei eles, com pequenas informações, eu não tenho como saber se aquilo é válido ou não. E esse processo evolutivo de sair da zona do conforto faz com que a gente possa olhar novos horizontes, olhar novas possibilidades, enxergar de uma forma diferente as coisas. E claro que, provavelmente, em alguns momentos, a gente entra em algumas furadas, a gente vê coisas que talvez não seja tão interessante. Mas eu ouvi uma certa vez um palestrante falando assim que talvez ir para os cursos seja encher gavetas, né? Porque ali, como foi com você, né, Claudenice? Na faculdade eu enchi gavetas. Depois, na pós-graduação de urogineco, eu enchi outras gavetas de informações. Depois eu fui fazer a micro e enchi outras gavetas.
E depois eu vou pegar um pouco. Eu estou atendendo, por exemplo, você está atendendo a micro e achou lá a bexiga. E o que na urogineco falava sobre isso? O que na faculdade falava sobre isso? Então tu vai pegar aquela gaveta, mais aquela gaveta, vai juntar as informações e construir o que você entende como aquela patologia. Porque se você não tivesse enchido essas gavetas, você não estaria aqui hoje. Sim. Né? Então, cada curso, por mais que às vezes não traga grandes transformações, ele te ajuda a encher gavetas que podem te auxiliar a promover uma resposta mais rápida no paciente. Sim, e eu fui só compreender isso bem mais, com mais tempo agora, porque acontece, quando eu fui para mim, eu falo assim, gente, falta alguma coisa, né? Mas quando o Afonso, ele falava do elan vital, o impulso de vida, né? Da capacidade que o organismo possui de desenvolver e regenerar, aí eu falei assim, gente, aqui me fala de uma possibilidade de um novo, né? De um novo olhar, de uma nova. E aí, quando a gente terminou de fazer o P3 ali, a Lívia me falou das leis biológicas, eu fiz um curso básico das leis biológicas, né? Onde deu uma base boa para a gente sobre as 5 leis do Dr. Hammer. E nesse processo eu conheci você. Aí no Ivan, ali as fichas começaram a cair, né? Porque o Ivan, ele é um processo que é todos os dias. E aí eu comecei a seguir o Ivan, e aí eu descobri um negócio que ia ter lá um congresso, um tal de congresso lá em Foz do Iguaçu. E eu ficava assim, gente, esse negócio parece que é muito diferente do universo que eu conheço, né? Que eu já vinha conhecendo ali. E aí a Lívia começou a me cutucar, eu comecei a cutucar a Lívia, mas eu não via possibilidade, porque eu tinha filho pequeno, né? Não, levar filho para congresso não dá. Como que eu vou fazer isso? Aí um dia, de novo, dentro da espiritualidade, eu perguntei a Jesus, por que esse congresso me incomoda tanto, né? Por que isso me chama tanta atenção de ir para esse congresso? E aí, nós fomos para o congresso que o Senhor pedia para a gente ir. E lá no congresso, através do Ivan, eu tive a oportunidade de conhecer vários profissionais. E todos, né? A recepção ali no congresso, eu me senti dentro do meu ninho, dentro da minha casa, né? Eu me senti acolhida. E quando eu via a relação do Ivan com as pessoas que estavam sentadas, ouvindo as palestras ali, eu via que tinha uma relação que ia muito além, né? De um professor lá em cima e um aluno aqui embaixo. Eu via que ali naquele congresso, no meio daquele tanto de gente, o Ivan ele conseguia fazer essa interação. E o que você muito fala, né, de quando o paciente vem até nós, que nós tenhamos essa capacidade. E eu lembro muito do Cleverson, né, que ele fala assim que o contato, o rapport entre o terapeuta e o paciente, ele é feito quando você vai cumprimentar o paciente. E quando eu cheguei no congresso ali das leis biológicas em Foz do Iguaçu, em 2018, ali eu me senti acolhida pelo Ivan, me senti acolhida por todos os participantes ali. Mas teve uma hora que me chamou muito a atenção, foi quando o Ricardo Hoffman estava falando, né, numa das apresentações dele, que ele explicava a técnica havaiana do Ho'oponopono, que ele falava, te amo, me perdoa, sinto muito, eu sou grata. Aquilo gritava na minha alma. Eu via que tinha algo ali, que ali existia uma família. E aí, para fechar tudo, a Vera Boni vem falar, né, que a doença é um grito da alma que chama para a vida. Aí eu falei assim, agora eu estou no meu ninho, agora eu estou na minha casa. Aqui faz todo sentido para mim. Aqui eu me sinto à vontade, né? E aí, quando nós saímos ali, quando eu e a Lívia saímos ali daquele congresso, o Ivan já lançou o curso online do Origem Profissional. E aí eu participo do curso online com o Ivan, eu faço o curso online. E já tem um tempinho, né, que eu faço. E aí, quando surgiu a oportunidade de o Ivan vir para Belo Horizonte, de novo meu coração incomodado. De novo, né? Gente, mas por que fazer esse negócio presencial se eu já faço online? Não tem cabimento. E aí depois, mas sempre eu perguntando, fazendo meditação, reflexão, para a gente não ir, né? Feito cavalo tonto, que passa uma coisa ali, onde você vai... Eu sempre gosto de fazer minhas coisas bem concentradas. Será que isso é para mim mesmo, né? Será que faz sentido para mim estar ali? E aí, de novo, eu tive a resposta, né? Que era para eu estar ali.
E ali no presencial em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ser atendida pelo Ivan, e ali eu fui fazer a compreensão, porque lá atrás eu fui fazer especialização em uroginecologia. Porque ali o Ivan, de uma forma amorosa, bondosa, ele me deu, né, o filho que eu precisava para descobrir que eu preciso e eu posso ter um ninho, eu posso ter um lugar, né, e eu posso implantar, e eu posso gerar. E isso fez toda a diferença, porque lá atrás eu questionava por que as mulheres que perdem urina, né? Por que as mulheres dentro da parte uroginecológica não assumem, né? Mas eu não fazia isso também. E olha que eu já tinha, né, passado por vários, mas tudo veio, como você falou, enchendo a gaveta, para que na hora E aí, as coisas concluíssem. sim. E uma coisa E aí eu interessante fui que às fazer vezes... a compreensão. Sim. E uma coisa interessante que às vezes as pessoas não tomam consciência, e eu tenho falado isso mais, cada vez mais para os pacientes, é essa compreensão do porquê que eles foram trabalhar com o que eles estão trabalhando. Né? Por que alguém foi trabalhar com engenharia civil? Por que aquela pessoa foi trabalhar como técnico em segurança? Por que aquela pessoa é um terapeuta ali naquele momento, dentro do consultório, na clínica mesmo? Então, esse entendimento mostra que a gente não é o que a gente é hoje, não trabalha com o que a gente trabalha hoje por acaso. A Claudenice não foi buscar uroginecologia por acaso. Talvez eu no primeiro congresso das leis biológicas, eu não falei sobre gêmeo evanescente por acaso. Eu não falei sobre dificuldades em engravidar por acaso. Tá? Então, houve algum histórico na minha família que me faz ter uma ânsia em expressar e estudar sobre determinado assunto. Uma pessoa que trabalha com engenharia civil talvez tenha uma dificuldade em encontrar os pilares fortes de casa. Esses dias eu estava atendendo uma mulher que era engenheira civil e daí eu avaliando e tratando ela ali, buscando as informações, né? E eu perguntei para ela, você sabe por que que você faz pilares tão fortes quando você vai trabalhar e fazer, então, ali o projeto de uma casa? Ah, é verdade, eu sempre mando colocar mais vigas, mais estrutura, para que tenha uma estrutura forte na casa. Né? Então, mas por que isso será? Quem que é a estrutura da casa? Quem que é a estrutura que você viu na tua casa que faltou? Quem foi a estrutura que talvez não deu o suporte quanto precisaria? A gente parte de um contexto, de uma forma ali em casa real, ali quando vai construir de uma forma real, mas o simbolismo que está por trás, ele também colabora para que a gente instale algumas informações. Então aquela mulher percebeu que ela colocava vigas a mais, ela colocava estrutura a mais, porque o pai para ela, em um determinado momento da infância, ele não foi presente. Ele não foi aquele que deu suporte. Quem tem, às vezes, fragilidades com relação à estrutura, ela também na área da saúde vai buscar uma osteopatia, uma terapia manual, que é a estrutura, é mexer com a coluna. Né? Então, se a gente entende esse processo simbólico do porquê a gente trabalha com o que trabalha, ele fica mais leve também. Sim. E aí eu tive Porque a oportunidade, né, de ir compreendendo isso dentro e tendo essa oportunidade através do Ivan, do curso presencial, né, eu pude compreender melhor a minha história e os resultados dos meus atendimentos, eles mudaram a partir dali, né? E aí o Ivan, ele falou muito dessa questão da gente acolher o paciente, da gente ser específico nos órgãos, né? Dentro da queixa principal do paciente, a gente focar no órgão. E a partir disso, agora, eu estou conseguindo fazer isso porque eu fiz compreensão da minha história, eu tenho feito compreensão da minha história. E quando eu compreendo por que eu estou aqui, por que eu sou terapeuta, que trabalho com técnicas integrativas e por que eu passei na especialização de uroginecologia, eu posso compreender o porquê que esse paciente está chegando para mim e o que eu posso ajudá-lo como terapeuta, né? Então, assim, é muito bom a gente ter isso claro para nós, né? Então, assim, o que eu estou focando mais, o que fez diferença fazer o presencial e o curso com o Ivan é o quê? Que hoje eu sei da importância de eu conhecer a minha história de vida, para que eu possa compreender o que o paciente está trazendo como queixa, né? Focar no órgão, ajudar ele a compreender qual que é a fase que ele está no processo do sintoma, né?
que é a segunda lei biológica, se o paciente está numa fase ativa, se o paciente está numa fase de balanço, se o paciente está na fase de cura. E aí eu tive a oportunidade, a partir do convite do Ivan, no mesmo dia, né, o Ivan me chamou para fazer a live e aí apareceu uma paciente com infecção urinária. Olha para você ver. E eu já questionava, porque eu não queria falar do meu atendimento, que eu tinha feito com o Ivan lá dentro do curso, mas eu quero algo novo, né? Mas que seja voltado para a minha história. E aí, essa paciente chegou no meu consultório, e aí ela me falou da queixa, né, da infecção urinária. Ela me falou que há 4 meses ela estava tendo uma forte dor para fazer xixi e uma pressão no canal urinário todas as vezes que ela ia fazer xixi. E aí eu colhi a história dela e fui buscar junto com ela o porquê daquilo. E aí ela me falou, né, que há mais ou menos 1 ano e meio que ela tinha tido um namorado, onde a mãe do namorado não tinha aceitado ela e o namorado dela não se posicionou. Ele terminou com ela e gerou, né, uma insatisfação muito grande nessa paciente. E quando ela conseguiu compreender que aquele não da mãe do namorado e o não posicionamento do namorado em relação a ela pôde compreender o quê? Que é possível, né? A cura a partir da compreensão. E aí ela me falou, Sr. Claudenice, tem 4 meses que eu já fui ao médico 3 vezes, já tomei medicação, tem aquele processo onde tem uma melhora durante quando eu tomo a medicação, mas eu ainda não melhorei o sintoma. E por isso que eu estou aqui, porque eu quero fazer a compreensão, onde que foi, o que foi que aconteceu. E aí eu ajudei a encontrar o DHS, onde que foi o DHS, né, que foi há mais ou menos 1 ano e meio com a história dessa, entre aspas, sogra, onde o namorado não posicionou, onde ela não conseguiu demarcar o território dela ali, onde ela se sentiu sozinha, e há mais ou menos 4 meses atrás ela estava iniciando um novo processo de namoro, e ela estava apresentando esses sintomas por causa de quando ela caiu a ficha disso, ela me passou a mensagem no outro dia depois do atendimento, que eu até passei uma mensagem para o Ivan, onde ela me agradecia e falava assim, olha, tem 4 meses que eu não fico tão bem como eu estou depois do atendimento com você. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei assim, não, eu passei mensagem com ele na hora, porque eu falei assim, gente, faz todo sentido. Porque olha para você ver, ela está há 4 meses, ela está tomando medicação. Não estou falando aqui que a terapia que a gente trabalha é melhor do que nenhuma, porque não é esse o foco, né? Mas a gente, depois que tem a compreensão de onde que vem, né, o sintoma, de onde que está ali, onde a gente faz a compreensão, as coisas ficam mais leves. E um detalhe, né, que é rápido. Sim. Quanto mais preciso você é, por isso que eu cobro tanto a precisão, né, Claudenice? Por isso que eu brigo tanto, às vezes, nas aulas, para que seja o mais preciso possível e não, às vezes, jogar informação que não faça coerência, né? Que com aquele contexto do sintoma, a função daquele órgão do tecido daquele paciente. Se não está relacionada à função daquele órgão do tecido, descarta esse processo. Tem que estar coerente com a função. Então, todas as aulas ao vivo que a gente faz nas quartas-feiras, né, para os alunos do curso Origens, são exatamente essa cobrança que eu faço. Seja preciso na função. Se você é preciso na função e identifica com precisão o que foi, é rápido o processo. O paciente sai, não é igual, se fala, por exemplo, tem estudos científicos que falam até assim, nós não podemos agrupar aquelas pessoas ali, por exemplo, com infecção urinária, antes que elas passem um tempo, porque às vezes ela pode curar sozinha. Então, às vezes, o sintoma cura sozinho, porque a pessoa saiu do estresse, né? Então, ela se curou sozinha. Só que uma semana é diferente de um dia. Um dia resolveu, um dia sumiu o sintoma, né? E quando a gente tem essa coerência, tem essa precisão, é fantástico, porque daí o paciente percebe assim, não, foi ali mesmo, né? Porque não tem outro lugar. Há 10 dias que eu estou tomando remédio, mas depois de ir ali na Claudenice que resolveu o sintoma, né? E claro que assim, as pessoas precisam saber que o remédio, ele alivia o sintoma, tá? Por quê? A base do sintoma em infecção urinária é um sintoma após o estresse.
Então não é na hora do estresse. Então enquanto eu estou em estresse, a bexiga ela tende a alterar, mas não com sintoma. Então não há um sintoma em geral na bexiga na fase de estresse. Em geral, a não ser que seja muita massa do conflito muito grande. Então não há um grande sintoma. Então o sintoma geralmente vem, então tem um pico de estresse que entra em hipersimpaticotonia. Agora quando eu relaxo, tem uma hiperparasimpaticotonia, que é a fase inflamatória. E é essa fase inflamatória que vai ter dor, né? Dor para urinar, vai ter incômodos ali em alguns momentos, dependendo de como é o contexto daquela paciente, né? E agora, se eu tenho essa hiperparasimpaticotonia, se eu dou um medicamento simpático-tônico, porque o medicamento geralmente é simpático-tônico, essa baixa parasimpático-tônica, ele vai reduzir essa baixa. Então essa inflamação vai ser menor. Então vai ter uma dor menor, vai ter um incômodo menor. O paciente vai conseguir passar por aquela fase de uma forma menos intensa, menos dolorosa, né? Mas exatamente o que a Claudenice falou. Às vezes, aquela paciente dela ficou 4 meses vivendo e revivendo aquela situação. Porque ela tomou remédio uma vez, daí voltou a acontecer a infecção. Tomou o remédio a segunda vez, voltou a acontecer a infecção. Terceira vez, voltou a acontecer. Quarta vez, 4 vezes ela teve recidiva da infecção urinária, não é, Claudenice? E aí, então o medicamento ele não está funcionando. Temos que dar um medicamento mais forte. Não é que tem que dar medicamento mais forte, tem que entender o porquê que não está funcionando. Tem que entender o porquê que a pessoa não está saindo daquele sintoma, porque o sintoma está querendo mostrar uma coisa. Né? Que está acontecendo. O sintoma ele não vai lá para, agora eu quero magoar, eu quero fazer mal para aquela pessoa, então as bactérias vão lá na bexiga fazer mal. Não, as bactérias não estão querendo fazer mal. Nós estamos vivendo uma situação que o corpo está pendente ainda sobre alguma situação. E aí faz com que aquele sintoma permaneça acontecendo, né? Então, por isso que ontem me perguntaram ali no Instagram, quando eu divulguei, né, que nós íamos falar do estudo de casos de infecção urinária, uma pessoa me falou assim, isso daí deve ser uma raiva contida. Raiva contida? Não, gente, específico, né? Tem que especificar, né? Infecção urinária só por base já tem 2 tecidos que podem desencadear o que é dito infecção urinária, o cistite, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sim, me perguntaram antes ali, a infecção urinária e a incontinência é a mesma coisa? Não necessariamente. Não é a mesma coisa. Então nós temos contextos diferentes, depois a gente vai explicar um pouquinho mais. Desculpa te cortando aí, Claudenice, na história, mas só para complementar. Não, eu já falei o que era, né? Agora o Ivan pode ficar à vontade, tranquilo. Você tinha falado também de outra história daquela paciente para mim, da questão da mãe. Então, o que acontece? Ela me falou também uma questão, né, que a mãe dela teve, né, um namorado e que nessa mesma fase que o sintoma começou, a mãe estava terminando com o namorado e ela estava numa relação conflituosa, né, com relação a esse namorado e com relação à mãe, porque ela é a filha mais velha. E aí ela ficou me questionando, né, se isso aí também podia ter relação, né? E aí eu falei assim, olha qual que é o teu lugar, né? Olha para a tua história, se posiciona como a filha, porque aí não dá para você entrar, né? E aí ela foi fazendo essas compreensões, né? Mas aí durante a microfisioterapia eu encontrei outros órgãos além da bexiga, né? Eu encontrei bexiga, encontrei trompas, encontrei ovários, né? Mas aí eu fui específico dentro do sintoma dela, que era da bexiga, né? E aí eu espero que no avançado com o Ivan eu consiga ter mais clareza e mais compreensão para falar sobre as constelações com os meus pacientes. Mas o que eu tinha e o que eu tenho até agora é isso, e fez sentido para ela, e ela já conseguiu ter um bom resultado ali dentro do contexto da infecção urinária, né? Que eram os sintomas que ela estava tendo. Então, isso é muito gratificante. E o Ivan, ele sempre fala, né, que quando a gente encontra os órgãos, e a partir que a gente encontra esses órgãos, a gente vai ajudando o paciente a fazer a construção da história do sintoma e mostra para o paciente onde que está o DHS, ali, onde que foi o disparador, o paciente toma essa consciência e o processo de cura finaliza, e está tudo certo, né? Sim. E uma coisa interessante também, me perguntaram hoje,
Ah, como é que eu faço para ressignificar o trauma? Eu sou hipnoterapeuta. Ah, como é que eu faço para ressignificar o trauma que agora eu sou psicóloga? Como que eu faço para ressignificar o trauma? Eu sou microfisioterapeuta. E se eu fizer o curso, né, Origens, eu vou conseguir achar como ressignificar o trauma? Mas você já ressignifica com o método que você trabalha. Se você é hipnoterapeuta, você faz métodos de ressignificação. Se você faz com micro, você faz métodos. Se você trabalha com MDR, você faz métodos. Se você é psicólogo, você aprendeu a vida inteira a fazer ressignificação do processo. Só falta entender a origem do processo, ir direto ao ponto. Se você trabalha com, nem a Claudenice, a paciente estava com infecção urinária, certo? Primeira coisa a se perguntar. Fez exame laboratorial, né, de urina, para saber? Fez exame para saber? Não sei, o que ela trouxe? Ela trouxe exame, ela mostrou no exame? Ela não teve clareza em falar sobre o exame, então eu não adentrei dentro desse aspecto com ela, porque ela nem sabia nem a medicação que tinha tomado, só sabia que tinha tomado remédio 3 vezes, e que tinha uma melhora, mas que depois voltava, né? Então a primeira coisa para se saber é, se fez exame urinário, tem bactéria? Se tem bactéria, nós temos um tecido endodérmico, o trígono da bexiga fragilizado. Se é ectoderma, não tem bactéria. Não vai aparecer infecção com bactéria. E daí entra aquela bagunça. Eu fiz exame, o médico falou que eu estou com infecção urinária, mas não apareceu bactéria. Claro, se é ectoderma, não aparece bactérias. Bactérias estão vinculadas mais a tecidos mesoderma antigo, até mesoderma novo também aparece, mas em geral o tecido ectodérmico de bexiga não vai aparecer bactérias, em geral. Então nós temos que olhar o contexto que, se aparece no exame infecção urinária, porque você não vai conseguir assim, tem bactéria ali ou não tem, não vai conseguir ali ler as bactérias dentro do corpo. Tem exame para isso, né? Então se o paciente fez exame, tem bactéria, não tem bactéria. Então eu sei que tem 2 tecidos já que possibilitaram fragilizar essa mulher. Mas, em geral, nem sempre é só um tecido fragilizado, nem sempre é só uma história que traz as infecções urinárias. Às vezes a paciente tem mais de uma história sendo vivida ao mesmo tempo, como foi o caso do que a Claudenice falou. Ela estava num contexto de relacionamento com o parceiro e num contexto de relacionamento da mãe com o parceiro dela. Então tinha 2 conflitos sendo vividos. Se a Claudenice talvez tratasse só um, a paciente talvez reduziria o sintoma, mas talvez continuaria ainda um resquício de alterações. Mas quando a Claudenice entendeu que ela precisava olhar mais a fundo com outro processo também, ela trabalhou 2 coisas ao mesmo tempo e resolveu o sintoma. Não é? Então, às vezes, tem que olhar mais profundamente qual é os processos que aquele paciente está vivendo. Por isso, fazer as perguntas certas. Se a gente sabe que a infecção urinária vem sempre após o estresse, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? 4 meses atrás começou a infecção urinária. O que um pouco antes desses 4 meses ou há 4 meses atrás você começou a relaxar com alguma situação? O que você saiu de um estresse? Agora eu trabalho com hipnoterapia. Então, você vai hipnotizar teu paciente para trazer a leitura do que ele possa ter vivido sobre o quê? Sobre a bexiga. Qual é o conflito de bexiga? A gente vai ter que daí associar. Então ele começou a construir uma história lá falando que no trabalho eu sentia uma situação de que eu fui promovido, eu tive situações que eu me senti bem ali com relação ao trabalho. Então coisas positivas causam DHS? Não, né? O DHS é vindo de coisas negativas. Então não é esse o contexto. Eu tive uma situação de perigo de me afogar há 5 anos atrás, que pode ser a causa da infecção urinária. Não! Nós não estamos falando de perigo de afogar a bexiga, não é isso. Eu tive uma situação de perder alguém, a morte da minha mãe. Pode ser? Não sei, quem sabe? Né? Se o paciente relaxou alguma coisa há 4 meses atrás, vamos pensar que, às vezes, 4 meses atrás, ele foi num retiro de cura e libertação que ela pôde dizer adeus à mãe que faleceu. A mãe era um território para ela. E ali naquele momento, ela relaxou alguma situação e pôde se despedir. E aí ela tem infecção urinária após aquela situação. Então, sim, ela pode ter esse contexto.
Mas a gente tem que entender o que ela pode ter feito há 4 meses atrás, se sozinha, ou se ela foi no psicólogo, ou se ela foi, às vezes, num retiro, ou se ela foi em algum local, que ela possa ter modificado essa percepção naquele momento. Então, se aquela pessoa trabalha com hipnose, ela vai conseguir conectar. Então, aquela história ali que o paciente está falando faz sentido. Então, vamos mais a fundo nessa história. Vamos trabalhar com esse tipo de história mesmo. O que pode ter acontecido mais a fundo? Tá? Então, nós precisamos entender um pouco dessas relações para construir essa informação. Tá? Só que qual é o detalhe? Existem os 2 tecidos, né? O tecido endodérmico é um contexto de... O tecido endodérmico da bexiga, ele tem a mesma processo de derivação do intestino. Então, ele vem do intestino primitivo na embriologia. Então, a bexiga endodérmica traz uma conotação parecida do intestino em endoderma, intestino grosso, do sigmoide, do reto sigmoide endodérmico. E o que traz esse contexto de reto sigmoide endodérmico? É um contexto de sujeira, de algo feio que eu não pude eliminar. Então, para que serve o intestino primitivo? Evacuar. Evacuar a sujeira, evacuar a merda. Né? E a bexiga tem qual função? Também tem a função de evacuar os resquícios que vieram lá. Então, o sangue, a artéria leva todos os nutrientes, as veias trazem de volta tudo o que restou de nutrientes das células, todo o resquício que não é mais interessante para o corpo, leva até o rim, é filtrado no rim e é eliminado o resquício de sujeira. Então, a parte endodérmica é a eliminação de algo sujo. Então, se eu tenho um relacionamento que esse parceiro ou essa parceira faz coisas que eu encaro como suja, como que eu não desagradável, algo feio que ele fez que eu não consigo evacuar, aí eu posso pensar nessa sujeira. Então, vamos pensar que aquela tua paciente teve um pai e a mãe que brigavam e ela queria o quê? Eliminar algo de sujo, que era talvez as atitudes do pai, o alcoolismo do pai, o pai que era violento, o pai que traía, eram sujeiras, e ao mesmo tempo queria proteger a mãe, porque você falou, o ovário é o quê? Às vezes ovário e mesoderma novo é um contexto de medo de perder, ou medo de não ser capaz de cuidar os meus. Então, o útero em mesoderma de transição é um miométrio. Então, eu quero proteger, cuidar. Uma incapacidade em cuidar gera fragilidade miométrio. Então, se aquela tua paciente tinha essa sensação de bexiga e endoderma, uma sujeira, onde eu não consigo eliminar, numa sensação de não poder proteger a mãe, se essa paciente vive uma situação de que o padrasto agora age brigando com a mãe, alterando a voz, ou está traindo, ele está fazendo algo sujo, algo errado, que eu não concordo. E eu quero evacuar com ele, eu quero que ele saia do meu espaço. Eu quero eliminar aquela sujeira que está acontecendo. Mas ela, como mulher, ela se sente talvez de mãos atadas, porque a vida é da mãe. Eu não posso me meter na vida da minha mãe. Eu não posso agir da forma que eu gostaria. Eu não posso confrontar esse homem da forma que eu idealizaria. Mas eu queria que ele saísse, eliminasse aquela sujeira do caminho da minha mãe. E aí, enquanto ela vive, vamos dizer que ela viveu ali antes de 4 meses atrás, há alguns meses presenciando essas discussões do padrasto com a mãe. E ela estava vivendo a fase de estresse. Agora, enfim, quando a mãe decide chutar o balde, decide eliminar aquela sujeira da vida dela, aquela mulher faz o quê? Agora sim minha mãe não vai sofrer mais. Agora sim aquela sujeira saiu da vida da minha mãe. E agora eu não preciso mais me preocupar com ela. Mas talvez lá naquela época, quando ela já tinha esse contexto com o pai, de proteger a mãe, ou o pai foi embora através de uma situação de suja, que ele traiu e foi com outra mulher, e aí trouxe essa representação para aquela mulher que ela teve que proteger a mãe, ela assumiu uma posição errada, né? Que é o que se fala na constelação familiar, por exemplo, que eu tenho que cuidar da minha mãe. E não, é a mãe que é adulta de casa. Por mais que aquela menina fosse criança, por exemplo, aquela mãe é a adulta de casa. Por mais que o pai traiu, por mais que isso, aquilo, a mãe que deveria proteger o filho sempre. É a mãe que é a adulta.
Só que às vezes, por ver a mãe chorando, ver a mãe triste, eu assumo um papel de ter que ser forte para proteger minha mãe. E aí aquela menina vem com essa sensação de segurar o tranco, né? Eu tenho que fazer forte, eu tenho que proteger. E daí pega o ovário lá e útero nessas fragilidades. E podemos pensar no útero em endoderma também, que vem com esse mesmo resquício de sujeira aos homens, né? O homem como visto como algo sujo, algo fora das normas, algo incorreto, que faz coisas, né? O endométrio nessa relação. Então eu posso entender uma associação entre esses padrões. Então se essa paciente apresenta alterações com relação ao ciclo menstrual, por exemplo, daí teríamos que analisar o contexto de cada um. Mas, então, infecção urinária com bactérias no exame laboratorial, temos que pensar no contexto endodérmico, que é essa sujeira que eu não consigo evacuar. Ou eu posso ter um parceiro que eu sinto que me trai, ou posso ter um parceiro que age de atitudes que eu não gosto, eu tenho um parceiro que faz coisas que eu não aceito, eu acho feio, fora das normas, que ele usa drogas, que ele bebe, ou que ele maltrata os pais dele, eu acho isso sujo, eu acho isso errado. Então eu posso encarar aquilo como sujeira, que eu não consigo evacuar. E daí eu posso ativar esse contexto da bexiga quando eu relaxo. Porque na fase ativa de estresse tem proliferação tecidual na bexiga. Então, quanto mais tempo eu tenho de proliferação, eu posso apresentar até um câncer de bexiga, de uma proliferação em endoderma, no trígono da bexiga. Tá? Então, nesse sentido, endodérmico. Agora, se pensarmos no contexto ectodérmico. No contexto ectodérmico, nós temos uma situação, sim, de demarcação de território. Então, o que os animais fazem para demarcar território? Eles urinam. Só que não é na fase de estresse. Por quê? Porque enquanto eu estou em estresse, eu não posso ficar perdendo tempo abaixando aqui e fazendo xixi se um animal está vindo me atacar. Enquanto eu estou em fase de estresse, eu tenho que mostrar os dentes, eu tenho que latir, eu tenho que dissuadir aquele outro animal que está invadindo o meu território. Mas agora, após aquele animal sair do meu território, eu vou urinar para demarcar. Ó, aqui é meu, marcar com odor, que nós falamos sábado na live, e com uma coloração mais escura. Porque aqui é meu, não invade o meu espaço. Aqui é meu território. E aí eu entro numa fragilidade, uma necrose tecidual na fase ativa de estresse enquanto eu estou nessa ameaça. Agora, quando eu saio da ameaça, eu entro no quê? De marcação de território. Agora eu vou marcar. Então, o tecido de bexiga, uretra, né, ele tem uma relação de uma derivação de sintomas de epiderme externa, tá? Epitélio externo. Então, os sintomas de epiderme externa é de fase pós-estresse. Não é um contexto interno, de goela interna, como alguns falam, né? Ou goela externa ou goela interna. Não é um contexto de goela interna, é um goela externa, é um contexto de padrões de sensibilidade externa. Esse padrão de sensibilidade externa gera sintomas pós-estresse. Eu tenho uma ardência para urinar. Eu sinto incômodo ao urinar. E aí eu vou pensar que existe um contexto de limites sobre o meu território. E aquela mulher poderia ter um limite sobre o território. Eu não posso impor limites ao meu padrasto que faz mal à minha mãe. Ou eu não posso impor limites à minha sogra lá atrás, que invadia meu território e opinava na vida com meu esposo, com meu namorado, naquele momento. Então eu não podia impor os limites que eu gostaria. Ou eu senti que me arrancaram o que é meu de mim, é meu território, meu parceiro é meu território. Então nesse contexto, nos exames laboratoriais, em geral não vai aparecer bactérias. Não vai aparecer infecção urinária. A infecção é no contexto de endoderma. Vão aparecer as bactérias na fase pós-estresse. Na fase quando sai do estresse, porque as bactérias estão lá para auxiliar o processo de reestruturação daquele tecido. Mas no ectoderma, não. No ectoderma, não. Por isso que quando vai fazer exames, eu estou com cistite, mas não tenho bactérias. Porque existem dois tecidos. Né? Então, nesse caso ectodérmico, não vai aparecer as bactérias na fase de resolução. Na fase pós-estresse, melhor dizendo. Então, isso é uma confusão também, né, Claudinice? Quando o paciente... a gente não pode dizer ali que ela teve infecção urinária lá 4 meses atrás porque ela estava em fase de resolução. Porque ela não estava resolvendo, porque ela voltou a ter sintomas, que é o que você falou, ela estava em fase pós-estresse em balanço. Então ela estava
pós-estresse, não em resolução, porque se ela estava em resolução, ela já deveria ter se curado, mas ela estava pós-estresse. Então, essa pós-estresse ali, 4 meses para cá, como a Claudelice falou, foi quando aquele parceiro, há 1 ano e meio atrás, ele me deixa, então eu perdi meu território, quem eu gostava, quem eu tinha como meu, e agora ele se foi e eu tô sem ninguém. Eu tô sem território. E se eu tô sem território, agora quando eu relaxo, porque a Claudelice falou que 4 meses atrás ela começou a ter um novo relacionamento. Começou a ter um outro alguém, né? Ela pode voltar agora a relaxar, porque enfim eu reconquistei um território. Eu tenho um parceiro e eu relaxo. Só que por que ela não relaxou completamente? Porque talvez ela ainda tinha medo de repetir a história. Ela ainda tinha medo que talvez o parceiro ficava um pouco mais ausente alguns dias, ou estava mais quieto na dele alguns dias, e daí ela tinha aquele medo talvez de viver aquilo de novo. Ou de que aquela a nova sogra pudesse olhar de cara feia em algum dia. Que ela pudesse ter medo que alguém quisesse se meter na vida deles de novo e viver de novo aquela sensação de separação. E daí quando a Claudelice falou que eu dei consciência a ela, e essa primeira tomada de resolução, quando eu tomo consciência, foi por causa daquilo, por causa do meu ex que eu me separei, que agora eu fico com medo de perder de novo. Essa primeira tomada de consciência já muitas vezes traz a resolução. Já sai do processo de estresse e a paciente já entende de uma forma diferente, agora ela pode mudar o olhar. Ela deixa de um olhar, eu tô com medo de ter infecção de novo, de entender a causa. Eu entendi que por causa daquilo que eu tive infecção. Então ela pode sair desse processo de estresse, né? E aí apresentar uma resolução completa, uma liberação completa daquele conflito. Né? Mas esse sentido que é interessante que você falou, Claudelice, que ela não tinha só uma história. Ela estava vivendo 2 histórias ao mesmo tempo, que elas precisavam ser olhadas. Se a Claudelice não olhasse as 2 histórias, daquela paciente com o ex dela e daquela paciente com a mãe e o padrasto, não resolveria, porque ficaria uma pendência naquela alteração. Tá? Perguntaram, pode ter infecção sem dor? Pode, depende da massa do conflito, da intensidade do conflito. Então, é preciso matar as bactérias porque elas estão ali, porque está aparecendo no exame? Não, é preciso entender o porquê as bactérias estão ali presentes no exame. Porque simplesmente usar antibiótico não vai resolver o problema. Tem que entender o porquê que aquelas bactérias têm a necessidade de estar ali. E as bactérias não estão ali por acaso. As bactérias estão ali porque tem tecido necrosado que elas estão auxiliando a eliminar, porque existiu o estresse recorrente que essa mulher está passando. E esses estresses estão vinculados a essa sujeira. Meu esposo agiu de uma forma suja comigo, me traindo há 10 anos atrás, e até hoje eu não aceito. Então, cada vez que ele me procura sexualmente, é uma sujeira que eu quero limpar aquela sujeira daquele toque. Existem mulheres que têm a situação de infecções pós-contato sexual. Porque o contato é visto como sujo, porque houve alguma história anterior desse processo. E isso é interessante entender ali com o paciente. Por que ela pode ter dor ou vontade de urgência urinar depois do sexo? Porque eu tenho que limpar. É como se eu tivesse que limpar uma sujeira de um contato que foi desagradável. Ou que eu tive um abuso em um determinado momento. Ou que tive uma situação frustrante com uma gravidez, às vezes, que foi não programada, indesejada. E aí o contexto de infecção urinária à gravidez pode estar relacionado no medo de perder o que é meu, que pode ser o bebê. Então vamos dizer que uma mulher aos 7 meses de gravidez, ela teve um parto antecipado. Teve um parto necessário ali naquele momento por N fatores. Aí ela pode trazer essa necessidade, então ali aos 7 meses, do perigo de perder, porque daí passei dos 7 meses, a gravidez está no 8º agora. E daí ela tem infecção urinária no 8º mês. Então, eu não perdi o meu território, que é o meu filho. Ou que lá em uma gravidez anterior possa ter havido uma situação de perigo ou ameaça de uma rejeição do parceiro. A Cláudia falou, eu já atendi mulheres que apresentavam sim infecção urinária após o sexo. Sim, essa infecção urinária após o sexo pode estar relacionado a esse contexto, então, vinculado a
eliminar algo de sujo, algo que houve numa situação onde que ela não pôde delimitar o território com relação a algum momento. Então, quando eu reconquisto o território, ou quando eu tenho essa relação de evacuar algo como sujo, agora poderia trazer essa fragilidade para essa paciente também. Tá? Outro detalhe, quando nós falamos relacionado ao contexto de perda urinária, enurese noturna, por exemplo, ou uma mulher que tem incontinência, nós temos que olhar para a musculatura. Então, ou seja, com relação à parte dos neurônios motores que não estão levando o estímulo adequado para a contração do esfíncter. O esfíncter precisa segurar a urina. Se esse esfíncter não está recebendo o estímulo motor, está tendo um bloqueio nele, por algum motivo. Ou né? Um estímulo sensorial não está adequado. O estímulo sensorial de volta, né? Porque eu tenho células que identificam ali no esfíncter quando a bexiga está cheia ou não. Se eu não tenho essas células que identificam se está cheio ou não a bexiga, eu não vou conseguir contrair o esfíncter da maneira adequada. Então, essa atribuição de estímulo sensorial de subida e estímulo motor de volta não está adequado. E a gente sabe que o estímulo motor está relacionado à ação. Eu me senti incapaz ou impotente da ação de segurar a urina ou segurar alguém no meu território. Então, é essa sensação. Então, é bilateral. Eu tenho uma sensação de não pude segurar meu pai e eu não pude segurar um parceiro, né? Então, aquela paciente poderia ter incontinência, porque ela tem uma sensação sensorial de perder o parceiro e perder o pai. O pai que foi embora, o parceiro que me deixou. E provavelmente sempre nesse contexto de triangulações. Porque ela tinha um parceiro e a sogra se metendo na história, ela tem a mãe e o padrasto. Então, essas triangulações provavelmente rondam a vida dessa paciente da Claudenice. Então, entender essas triangulações e o porquê as triangulações são presentes no transgeracional e trazem ela sempre reviver essas triangulações de uma sogra que invade meu território ou de um padrasto que age de alguma forma com a minha mãe, faz com que ela resolva completamente aquele sintoma. Então, nesse sentido de incontinência, a gente tem que olhar os conflitos motores e os conflitos sensoriais com relação à bexiga também. Foi claro? Deu para entender aí quem está assistindo? Tá? Dá um ok aí se deu para entender. Claudenice, obrigado aí pelo esse estudo de caso, valeu mesmo. Ele enriqueceu e eu acho que muita gente conseguiu entender um pouco mais esse sentido, que é interessante olhar para todos esses detalhes e ser preciso. Porque se você não tivesse sido precisa, a resposta não seria tão rápida. Oi, Ivan, só para finalizar aí que você falou dessa questão da triangulação, eu encontrei nela uma memória, né? Porque quando a mãe dela estava grávida dela, o avô dela, mas a avó estavam se separando e aí tinha uma outra mulher, né? E aí, sim, na hora que eu encontrei, né? Então, encontrei e já percebi e fez todo sentido, né? Dentro disso, sim, que você está falando. Tem 5 segundos agora, então só dá tchau, tá terminando o Instagram.